Logo ouviu Satanás, uma certa feita, e veio e tirou a mensagem do que foi semeado no coração daqueles que estavam. E as outras pessoas que estavam ali viram as sementes que foram semeadas onde havia pedra. E quando ouviu aquela mensagem, eles que estavam ali, certamente ficaram com alegria. Mas depois, em pouco tempo, essa pessoa abandonaram as mensagens que por ela estava sendo criada. Mas porém, existia uma semente que caiu diante das pedras, dos pedregais, que ficaram sufocadas por causa da mensagem. E chegando ali o sofrimento e as perseguições, logo abandona a fé. Ainda ele explicou da mesma forma que as sementes que foram semeadas no meio de espinhos, elas ouvem as mensagens, mas quando aparecem as preocupações deles, naquele momento de ilusão, nos momentos que eles ficam entendendo que pelas riquezas e as ambições, estas coisas sufocaram, porque estas mensagens, ela não pode produzir frutos. Porém, existem aquelas pessoas que são como as sementes raras, que é plantada, porém essas dão fruto, e dão fruto com certeza. Porque é produzido nela uma grande colheita, de 30 e assim de 60, e sucessivamente de muitos outros valores. É o que questionamos diante daquilo que é produzido. Porém, naquele momento que Jesus começa a falar, ele coloca debaixo de um cesto e manda chamar todos os seus discípulos, aproveitando que os mesmos sermões que era administrado por eles, era administrado com fartura e com alegria. Esta parábola do semeador é a mesma fórmula, que na verdade nós temos que estar com os nossos terrenos prontos para que quando a semente caia, ela venha produzir frutos dignos de aceitação e que possamos permanecer sempre ouvindo aquilo que ele disse e cuidando sempre daquilo que foi plantado. Essa Bíblia que é massa, né? É. O texto. É na linguagem de hoje. 4:13. Não precisa nem explicar tanto que ela já explicou. Ele disse o seguinte, que existem sementes que são plantadas em pedras, recebem as afrontas e na verdade quando vê os escândalos, quando vê as perturbações, elas caem. Ou seja, não estou aguentando. Ou quando descobre que alguém cometeu um erro, que o pastor cometeu um erro, que o crente não é crente da mesma forma, eles vão embora. Aí ele disse que existiu sementes que foram plantadas junto ao ribeiro de águas, que muitas das vezes não é dado o valor, mas as águas estão passando ali enriquecendo. Aí aquela semente ali vai plantando, vai crescendo, e aí ela produz frutos que são dignos de colheita. Alguém vai e colhe aquelas frutas. Mas existem pessoas que na verdade, quando ouve os escândalos acontecer, eles vêm de abafar, eles se escandalizam e vão embora. Então Jesus está dizendo que a parábola do semeador foi essa. Muito bonita e interessante. Porém ele está dizendo o seguinte, que tudo isso acontece porque o nome dele tem que ser glorificado e a palavra tem que ser anunciada. Então que essa semente ela possa ser plantada na minha vida, na vida de cada um de vocês, com uma decisão de acreditar que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, foi o que ele disse. Os desânimos sempre lhe virão. É sufocante, eu mesmo às vezes entendo que só é momentos. Porém, se a gente não dividir os problemas um com o outro, a gente levaremos o problema dos demais, isso vai sufocar os nossos problemas também. E aí daremos a queda e a destruição até pelas nossas vidas também. Por isso que tem muitas vidas que estão frustradas, pessoas que não têm a capacidade de crescer e nem de viver divinamente como o Senhor permitiu, né? Que são os frutos. Mas que possamos assim produzir esses frutos e que Deus ele possa ser glorificado. Nós vamos já nos retirar, agradecer pelo momento que passamos aqui e pedindo a Deus que Ele tome todas as razões e faça acontecer nas nossas vidas o que é necessário. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais satisfatórias que a gente deve ter. Jesus ele chega no Monte das Oliveiras e diz, olha, quando vocês tiverem vontade de orar,
vocês orem o Pai Nosso, porque nele